Só em Cristo temos paz, só nele podemos descansar. Segurança e vida nos traz, com ele quero andar. Com Cristo, em Cristo, por Cristo vou avançar. Nenhuma luta poderá me parar. Refletindo bastante sobre essa passagem, e alguns dias eles vão ser leves, vão ser dias leves, dias bons, tudo vai estar tranquilo, você vai ter comida na mesa, você vai ter dinheiro no banco, você vai ter saúde, um dia tranquilo, um dia bom, contas pagas, e o texto vai dizer, aproveite bem esse dia. Ele fala, se alegre nesse dia. Mas nem todo dia vai ser assim, né? Nem todo dia vai ser. E aí que eu aprendi bastante lendo essa passagem, é viver um dia de cada vez. E nem todo dia vai ser bom, vai ter dia que nem tudo vai dar certo, vai ter dia que você já vai acordar estressado, as coisas não vão estar indo bem, você pode até ter comida na mesa, mas às vezes você não tem dinheiro na conta, e às vezes você tá, no seu trabalho não está tudo bem. Às vezes você não está muito bem de saúde, alguém da sua família também não está bem de saúde. E hoje é difícil falar isso aqui, porque não é um dia bom para mim. Então, falou muito comigo, principalmente hoje, porque vão ter dias que vão ser assim. Simplesmente o texto vai dizer, considere que Deus fez os 2 dias. Deus fez o dia bom, Deus fez o dia ruim. E a gente precisa guardar muito esse texto, assim, porque a gente vai precisar muito. E aí é que vai entrar a nossa parte crente, né, em ação, porque a gente tem mania de achar que quando chega o dia ruim foi o inimigo, foi inveja, foi macumba, sei lá, foi qualquer coisa. Mas não, foi Deus que fez aquele dia. E é aí que a gente precisa colocar a nossa fé e a nossa dependência somente nele, mais ninguém. E até outro dia eu estava rindo, né, com o Gregory, porque algum colega dele comentou que tem um espírito maligno que fica no armário das pessoas, que come a comida das pessoas de madrugada. E eu falei, essa pessoa tem filho em casa? Porque na minha casa tem 3 de madrugada, né, João? Que acorda de madrugada. Lógico, gente, que a gente sabe que existem batalhas espirituais, essas coisas todas, não é isso? Mas às vezes a gente demoniza muito as coisas. E eu fico pensando assim, será que se a gente não tivesse um dia ruim, um dia difícil, como que a gente ia crescer na fé? Como que a gente ia crescer? Como que a gente ia, sabe, depender de Deus? Porque é nesses momentos que a gente aprende a confiar nele. E imagino que Deus faça com a gente assim como um pai mesmo. Porque ele é um pai perfeito, né? E um pai que não quer filhos mimados, não quer filhos fracos, assim como eu como mãe não quero que meus filhos sejam mimados, fracos, sabe? E assim a gente precisa, desde bebê, ensinar eles a fazer tudo, né? A Clarinha precisa andar, precisa aprender a comer sozinho, amarrar o tênis. São processos, né? E às vezes, até o dia, por exemplo, eu via a passagem do vaso da mobileira, né? Que como Deus fala com a gente nas coisas do cotidiano, né, da vida. E às vezes eu acho engraçado que o Adam chega com as lições de casa dele, e eu juro que eu tenho muita vontade de pegar e fazer tudo rapidinho, assim, ó. Porque
É mais fácil, seria tão mais fácil pra mim do que ficar falando, ó, faz assim, ó, faz, né? É tão mais fácil eu. Só que eu posso fazer a lição dele. Só que eu não devo fazer, ele precisa aprender. E aí, quando às vezes ele vou fazer aqui rapidinho, mas a professora dele que não saiba disso. Mas hoje, por exemplo, ele pode achar difícil fazer a lição de casa dele. Pode achar chato. Mas daqui a um tempo ele vai aprender que aquilo ali não era o fim do mundo, aquela lição de casa. E eu não posso fazer por ele. Então, às vezes, é como se Deus fizesse assim. Deus nos presenteia, eu diria assim, um dia difícil pra gente aprender tudo, aprender a ser gente. Eu falo às vezes pro João, vai lavar um quintal, vai fazer uma faxina, você aprender a ser gente, né? E ele acha ruim, eu acho que ele acha ruim, mas eu sei que ele vai aprender com isso no futuro. E eu acredito que é assim que Deus faz com a gente, assim, mais ou menos, né? Porque a gente aprende com as situações, a gente aprende sobre amor, sobre paciência, sobre humildade e principalmente a depender de Deus nesses dias difíceis. Porque no dia bom a gente agradece a Deus, tá tudo certo, e vai dormir, agradece, vai dormir, tá tudo certo. Mas no dia mau a gente aprende muito. A gente aprende, sabe, a entregar tudo nas mãos de Deus e entender que não é do nosso jeito, no nosso tempo. E outro ponto também que eu reparei na primeira parte do versículo que fala: quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas hoje em dia a nossa insatisfação com as coisas ela é tão grande que a gente às vezes não consegue nem perceber o dia bom. A gente fica se comparando, a gente com a internet hoje em dia, eu vejo assim, as blogueiras, né, por exemplo, elas mostram uma vida perfeita. Os filhos dela parecem que são perfeitos, o marido dela parece que é perfeito, tudo é perfeito ali na vida dela, e a gente fica se comparando e a gente fala, não é possível, a minha vida não tá certo isso. E aí a gente não consegue, a gente é uma insatisfação com a nossa vida, e aí a gente lembra, né, de Adão e Eva, a insatisfação deles. Eles tinham tudo ali, e eles quiseram mais, né? E às vezes a gente tem que tomar cuidado também com isso, com essa insatisfação e não conseguir aproveitar o dia bom. E aí eu também queria ler Tiago, versículo 1, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Próximo. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. E perseverança é alguém que não desiste, que não perde a fé, continua firme ali mesmo nas situações difíceis. A gente eu lembro daquela passagem que os discípulos estão ali no barco com Jesus e Jesus está dormindo e eles se desesperam, né? Eles falam, Jesus, não te importas que pereçamos? E assim, Jesus questiona a fé deles, né? Jesus fala, vocês têm pouca fé, vocês têm medo. E às vezes a gente tem essas crises, né? A gente está passando por uma situação e a gente meio que surta, assim, e fala, Jesus, você não está aqui, você está dormindo, você está, né? E aí a nossa maior necessidade nesse momento é reconhecer que quem está no barco, né? É Jesus que está no barco. E não entrar em desespero, é difícil falar isso, né? Mas é isso, não tem outra opção pra gente. E Jesus dorme ali e mostra pra gente que
A paz não está na ausência de um momento difícil, mas na presença de Deus, de ter Jesus no barco, não vai impedir a tempestade, mas vai dar segurança para a gente passar por essa tempestade. Porque senão, se a gente não tiver segurança, a gente não... E Ele é a nossa segurança. E a Bíblia nunca disse que a presença de Deus seria medida pela ausência de sofrimento. Né? Vai dizer, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. E vão existir dias e dias, mas Deus, o pastor, ele acabou de ir ali atrás da gente, falou, Deus continua sendo Deus, independente do que aconteça. Hoje é um dia difícil para mim, porque a minha irmã está lá no hospital agora. Eu não sei o que vai ser daqui, não sei o que vai ser amanhã, mas Ele continua sendo Deus, eu sei que Ele está no controle. Amém. Glória a Deus. Nem todo dia será leve, nem todo dia vai fazer sentido, vai ter dia que a gente vai perguntar mesmo, né, cadê Jesus? E a gente vai, né, errar nisso, mas a gente precisa viver com a certeza de que Ele segura a nossa mão, mesmo nesses dias difíceis. E que Ele também nunca prometeu uma vida sem lágrimas, sem sofrimento, porque Ele mesmo sofreu aqui nessa terra. E que Ele prometeu, na verdade, que Ele estaria conosco em qualquer situação. Essa é a promessa. E aí, no final do versículo, vai dizer, né, o Eclesiastes 7, vai falar, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. E aí, gente, a gente não sabe o dia de amanhã, e é por isso mesmo que a gente tem que só confiar, só entregar, porque a gente não sabe. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, e a gente queria tanto resolver as coisas na força do nosso braço, a gente quer saber o que vai acontecer, a gente quer fazer, a gente quer programar. E Deus dá justamente esses dias, intercala, né? Dias bons, dias ruins, para que a gente deposite a nossa fé nele. E ontem eu até achei engraçado, porque eu falei, eu vou dormir, né? Eu vou ver uns memes, vou distrair a cabeça, vou ver uns memes que o Greg me manda de noite. Só que aí começou a aparecer pra mim um monte de notícias sobre o El Nino. Só desgraça. E aí eu comecei a ver aquilo, quanto mais você vê, mais o algoritmo te entrega, né? E aí começou a aparecer sobre o El Nino e que vai acabar a comida, que você tem que estocar comida, que vai acabar a força. E aquilo foi me dando um desespero, um negócio. Eu falei, meu Deus. E eu pensando já, como que eu ia fazer? Que comida que eu ia fazer? Porque eu tenho 3 crianças, como que eu vou fazer? Meu Deus do céu. Aí eu fui, assim, lembrando que eu ia ter que falar hoje aqui. Então, a gente vai, não tem outra opção, a gente vai... Tem gente que não tem condição de estocar comida. Tem gente que não tem essa opção. E aí, a nossa opção é confiar no Senhor. Eu não sei o que vai acontecer, se vai acontecer, mas como se a cada dia, a Bíblia fala, né, que a cada dia basta o seu próprio cuidado. E eu confio que esse mesmo Deus que fez o dia, fez o nosso dia, que nos deu saúde, que nos fez acordar essa manhã, é o mesmo Deus que Ele fez cair maná lá no deserto, Ele mandou fogo quando precisou, Ele mandou nuvem, Ele fez água brotar. Glória a Deus. Esse é o Deus que a gente precisa confiar. Amém. E viver com essa incerteza não precisa nos causar ansiedade e desespero, mas somente deixar o nosso futuro nas mãos de Deus. Eu não sei vocês, mas eu não tenho outra opção. Eu não tenho. Eu não queria, por exemplo, que a minha irmã estivesse hoje lá no hospital. Eu não tenho, pelo meu braço, eu não posso, mas eu sei que Ele pode fazer muito mais na vida dela. E o dia bom e o dia difícil não são acidentes. Ambos passam pela mão do Senhor, que é soberano e sabe exatamente o que está fazendo, mesmo que a gente não entenda. E a gente muitas vezes não vai entender, de verdade. Assim, teve muitos dias que eu falei, meu Deus do céu, por que está acontecendo isso? Mas eu sei que Ele está no controle. Amém. Glória a Deus.
Glória a Deus. E esse conselho que o Salomão dá, a gente precisa muito guardar na nossa vida diária, porque a gente precisa ser grato simplesmente porque a gente tem saúde, sabe? Eu tenho aprendido muito, assim, quem vê uma pessoa com depressão, por exemplo, gente, eu aprendi a agradecer a Deus por eu conseguir fazer uma faxina na minha casa. Porque quem viveu com uma pessoa assim, sabe como que é. Então, às vezes eu tô lavando meu banheiro e falo, obrigada, por eu consegui fazer isso que eu tô fazendo, por eu me incomodar. Tá sujo, tá? Então, ele tira a gente com tudo isso, essas coisas, os dias ruins. E a gente precisa ser grato pelos dias bons e confiar nele nos dias ruins. Entender que os dias são, esses dias, eles são necessários para o nosso crescimento e aprendizado, porque ele é fiel e ele nos fortalecerá em todo caminho. E que, sabe, às vezes vai bater o desespero mesmo, a gente, eu não sei se seu ninho vai chegar, o dia pior vai chegar, mas não está no nosso controle, é o controle do Senhor e que Ele tenha misericórdia de nós e que Ele nos livre, que Ele nos ajude a enfrentar e que a gente possa confiar somente nele, com toda a nossa fé, porque a gente não tem outra opção. Tem outra opção. E... Nossa, eu falei bem rápido. Mas era isso que eu tinha para falar. Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus.